Podem sentar, irmãos. Irmãos, abram suas Bíblias aí em 1 Pedro. Hoje é um livro, o mais rápido que puder. Um livro em uma hora. Nós temos feito uma sequência de leitura para compreensão. E na leitura para compreensão, nós lemos a palavra de Deus nos blocos, de forma funcional, em cima de cada temática específica que, em linhas gerais, aquele bloco defende. Nós já começamos a analisar no Novo Testamento as chamadas cartas gerais. E vimos que as cartas gerais elas podem ser divididas em dois tipos, dois gêneros. Um que vai estar trabalhando sobre o sofrimento e um que vai estar trabalhando sobre os falsos ensinos. No que tange ao sofrimento, nós já vimos Tiago e aprendemos com Tiago que o princípio básico da tribulação é produzir perseverança. Vimos também a carta aos Hebreus. E para aquele que sofre, nada mais esperançoso em saber que nós temos um mediador que é maior do que tudo, do que todas as coisas. Jesus é superior a tudo. E pela fé nós podemos, nele, transcender realidades. Hoje nós vamos ver 1 Pedro, e eu gostaria de situar os irmãos dentro do contexto de 1 Pedro, para que vocês possam entender melhor essa carta. Quem é o autor? É Pedro, o apóstolo. E ele vai enfatizar a sua dignidade apostólica logo no início da carta. Embora Pedro, nós sabemos, ele é um pescador rude do norte da Galileia, mas sabemos que ele se tornou um dos principais líderes da igreja, não só primitiva, mas em todos os tempos. Pedro é um grande referencial. O destinatário, os cristãos judeus expulsos de Jerusalém, espalhados por toda a Ásia Menor. E num segundo ponto, como é uma carta geral, ela é extensiva a todos os crentes, em todos os lugares. Vocês vão ver que ela é uma carta nitidamente pastoral, uma composição literária chamada composição pastoral, escrita entre 60 e 70. Vale a pena salientar que o século I, de fato, foi um século muito forte de perseguição contra a Igreja do Senhor, domínio romano, e o governo romano dividia as religiões em religiões lícitas e ilícitas. Aquelas que eram lícitas, que fossem diferentes do paganismo romano, aquelas religiões lícitas, e o judaísmo era tido como religião lícita, era uma religião que era suportada pelo Estado romano, e ela podia executar seus ritos desde que, em determinados momentos, se acrescentasse a possibilidade de adorar os Césares, de adorar os imperadores como se fossem deuses. E foi aí onde o cristianismo sofreu das suas maiores perseguições. Porque o cristão verdadeiro, ele não se submetia a outros senão o Senhor Jesus. Qual é o panorama dessa carta, irmãos? Pedro, provavelmente em Roma, quando começa a perseguição sobre o imperador Nero, e a gente sabe, e a história vai nos apontar dessa possibilidade, que Pedro tenha sido executado nessa perseguição. Os cristãos estavam sendo torturados e mortos por causa da sua fé. E a igreja em Jerusalém, ela começava a ser espalhada pela face da terra. Essa carta, ela tem um propósito nítido. O propósito dela é fornecer encorajamento a todos os cristãos que estão sofrendo. E aqui, irmãos, é interessante você saber que esse tema do sofrimento, ele é um tema importante, ele é um tema recorrente, é um tema necessário. Se você tem acompanhado a mim nas redes sociais, pelo menos, hoje eu coloquei um pequeno vídeo de 3 minutos falando sobre os sofrimentos de Pedro, de Paulo, aliás. 2 Coríntios 11, 28, Paulo diz que praticamente sofre por causa da igreja. E eu mostrei, naquele momento,
curtinho que o sofrimento, irmãos, ele faz parte da vida. O X da questão não é se nós vamos sofrer ou não. O X da questão está em como passar pelos momentos de sofrimento e de dificuldade. Aquele tipo de religiosidade que diz, pare de sofrer, sofrimento não existe. Com Jesus Cristo, a vida muda tal e não sei o quê. Você é pobre, mas com Jesus você vai ter um carro, uma casa, não sei quanto celular e tal. Esqueça isso, isso é esquizofrênico. Porque na realidade mesmo, quando nós ultrapassamos a porta ali, irmãos, nós vamos encontrar dificuldades, lutas, doenças, provações. Irmãos, se cair um enchente aqui em João Pessoa e inundar a cidade de João Pessoa todinha, essa enchente vai pegar crente, não crente, pode ter certeza disso. Não vai ter uma chuva em cima da casa do não crente e um sol em cima da casa do crente, esqueça isso. Se João Pessoa for um tsunami pegar João Pessoa, nem se preocupe, vai pegar todo mundo. O sofrimento, meu irmão, ele faz parte da vida. Agora, nós precisamos nos fortalecer, e eis a perspectiva da fé. Aquele que tem fé em Deus, ele é sólido, ele é firme. Diante dos sofrimentos, ele tem condições de, em Cristo, transcender essas realidades. E com esperança no coração, ele, diante do mais difícil contexto, ainda conseguir enxergar que há uma luz no fim do túnel. E essa luz é o Senhor. Então, irmãos, se você está com 1 Pedro aberta e veio com lápis na sua Bíblia, marque aí o versículo-chave. É aquele versículo que resume toda a teologia de 1 Pedro. O versículo é 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A fé da gente, irmãos, é como um ouro. E aqui e ali, esse ouro é refinado. E ele é refinado como? Pelo fogo da provação, pelo fogo das dificuldades, pelo fogo das provações. Se a gente mantém, o que é que acontece com a nossa fé, quando a gente mantém a nossa postura de fé diante do Senhor? Essa fé que nós temos nele, ela é refinada, ela é depurada, ela fica melhor. Essa carta, ela tem algumas dessas principais divisões que você está vendo aí. Eu gostaria, irmãos, que você abrisse aí 1 Pedro capítulo 1. Vamos ver se a gente consegue ler o máximo possível dessa carta que é tão pequenininha. 1 Pedro, no capítulo 1, os versículos 1 e 2, aí nós temos a saudação. O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Olhe para mim um momento. Irmãos, logo no início da carta, nós vamos, quem escreveu, Pedro, qual sua qualificação, apóstolo de Jesus Cristo, qual é o destinatário, e aí ele utiliza uma palavra que logo no começo ele abre, e mais no meio da carta ele vai utilizar, que é peregrinos. Entenda, meu irmão, a nossa terra, ela não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. E a minha sugestão, coloque o seu coração nos valores eternos do Senhor, porque você é do Senhor e vai vê-lo face a face. Não coloque o seu coração
nos valores efêmeros dessa terra que passa. Nós somos só peregrinos. Mas aqui, irmãos, no versículo 2, nós vemos a participação de um Deus triuno na salvação, escolhidos de acordo com a presciência do Pai, separados pelo Espírito Santo, destinados à obediência e ao perdão por intermédio de Jesus Cristo. Aí essa salvação tão maravilhosa, Pedro começa a falar dela de uma forma tremenda, mostrando para nós que esse chamado, essa vocação, essa salvação deve ser para nós algo digno de louvor e de gratidão em nossos corações. Versículos 3 até 9, o texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Irmãos, essas são as bênçãos da salvação para nós. Eu não sei se você percebeu, uma herança imortal, aliás, uma esperança imortal, uma herança indestrutível, uma proteção inviolável, uma fé inestimável e uma alegria inexprimível. Uma esperança que não se acaba, uma herança que não se destrói, uma proteção que ninguém consegue violar ou deturpar, uma fé que ninguém tem a menor condição de avaliar de forma profunda e uma alegria que não tem como expressar na sua plenitude. Isso é para aquele que crê, que está em Cristo Jesus. Aí, irmãos, dos versículos 10 até 12, ele fala sobre essas bênçãos da salvação, que foi revelada pelos profetas do Antigo Testamento, que foi revelada pelos anjos, e que a vida do crente ela precisa refletir o caráter de Deus. É necessário que haja uma integridade entre aquilo que o crente fala e aquilo que o crente vive. Uma integridade entre aquilo que ele crê e o seu verdadeiro comportamento. Vá para o versículo 13. No versículo 13 ele começa a expor a santidade de uma forma bem prática. Irmãos, em Cristo Jesus, a nossa posição diante de Deus modifica-se. Chama-se santidade posicional. Jesus morreu na cruz do Calvário e nós somos beneficiários pela fé dessa graça, da vitória de Cristo na cruz do Calvário, é a nossa vitória. Amém? Mas no presente, nós precisamos viver uma vida de santificação. Ajudados pelo Espírito Santo do Senhor, aspectos de nós precisam ser modificados. Versículos 13 a 17 nos mostra que a vida do crente deve respeitar a obra salvadora de Jesus. Vamos ver, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo
aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ou seja, isso é uma vida de santidade, santificação. O dia a dia da vida do cristão deve ser marcada pela santificação. Não devemos ter o pecado como estilo de vida. Nós precisamos ter a santificação, a adoração, que é a santificação prática, como estilo de vida. Isto sim deve ser procurado por cada um de nós. A partir do versículo 18, Pedro nos mostra que essa salvação maravilhosa, a nós colocada, ela teve um custo. Vamos ver que custo é esse. Versículo 18. Pois vocês não sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então, irmãos, essa maravilhosa salvação, ela teve um custo. O sangue de Cristo na cruz do Calvário. E nós precisamos ter consciência disso. E respeitar essa salvação, respeitar essa vocação, respeitar esse chamado. Aí, a partir do versículo 22, entrando no capítulo 2, nós vamos ver que Pedro começa a afinar cada vez mais essa ideia que o crente precisa permitir que a sua nova natureza em Cristo Jesus possa florescer em amor mútuo, em santidade de vida, em pureza de conduta. Versículo 22 em diante, o texto diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados. Como? Não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Amém, meu irmão? Até o versículo 3, a parte prática. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Quem provou que o Senhor é bom, precisa investir seriamente em buscar conhecer o Senhor mais profundamente, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. A nossa vida em Deus, ela precisa ser marcada por um crescimento constante. É interessante que você entenda que você, amanhã, precisa ser melhor do que o que você foi hoje. Depois de amanhã, você precisará ser melhor do que você será amanhã. Agora, não fique nervoso. É óbvio, irmãos, que nós não podemos realizar isso sozinhos. A santificação é uma via de mão dupla. Tem o meu lado como ser humano buscando isso, e o texto diz, como uma criança que busca o leite para se alimentar. Tem o lado humano
que é a disciplina, a busca, o querer. Então, meu irmão, você só vai se desenvolver na fé se você realmente quiser, se você buscar. Gosto do texto de 1 Coríntios, no finalzinho lá do capítulo 12, quando Paulo fala dos dons espirituais, Paulo diz, busquem os melhores dons. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, quando ele fala sobre o fruto do Espírito, a ênfase é que nós vivamos pelo Espírito. No livro de Romanos, é do mesmo jeito. Aquele que tem Cristo no coração, ele busca ter mais conhecimento e viver em profundidade de vida com esse Deus que o chamou. Isso é um fato. Vamos aí, a partir do versículo 4, ver que os crentes devem perceber o seu novo papel na sociedade, como uma nova sociedade, uma comunidade espiritual escolhida por Deus. 2 Pedro, capítulo 4, aliás, capítulo 2, a partir do versículo 4. Você está com a sua Bíblia aberta? Diga amém. A partir daí, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. E essa mesma pedra tornou-se pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Olhe para mim um momento. Veja só, irmãos, que coisa maravilhosa. Uma espécie de edifício espiritual, onde nós somos chamados a sermos pedras vivas desse edifício e que tem uma pedra principal, que ele chama de pedra angular, mas Pedro deixa muito claro que essa pedra ela é principal para aquele que crê. Para aquele que rejeita, essa pedra se transforma em pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Versículos 9 e 10. Irmão, se você vê com lápis, marque isso aí, que esse texto, quando você acordar pela manhã triste, pensando que os teus familiares te esqueceram, ou os teus amigos te esqueceram no dia do teu aniversário, ou coisa parecida, quando você se sentir desprezado por todos, leia esse texto em oração. O texto diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Nós devemos desfrutar de um novo relacionamento com esse Deus, tornar Ele conhecido, porque Ele é misericordioso, e nós temos um testemunho a dar. Deus nos chamou, Ele é misericordioso e tem nos tratado com graça. Amém? Aí, irmãos, a partir do versículo 11, no capítulo 2 para frente, ele começa a ser mais específico no que tange aos relacionamentos terrenos. Os relacionamentos terrenos do crente precisam refletir, de uma certa forma, essa submissão que ele tem à autoridade do Senhor.
exemplificada por Deus através de Cristo Jesus, o servo sofredor. Versículos 11 e 12. Amados, eu insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olhe para mim um momento, irmãos. Viver de forma adequada, em sintonia, aquilo que nós vivermos, em sintonia com aquilo que cremos, com o que pregamos, significa reconhecer a nossa condição de peregrino aqui na terra. Veja que o texto não chama só peregrino, mas ele diz peregrino e estrangeiro. Quem é estrangeiro ama a sua nacionalidade. Muitos viajam para outros países. Muitos brasileiros vão para outros países, às vezes para ter uma vida melhor. Isso é um fato. Muitas pessoas viajam para países com mais desenvolvimento que o nosso país. Países como Estados Unidos, Europa, Holanda. Tantos e tantos brasileiros, amigos meus, que já não estão mais aqui, estão vivendo em outros países. Pessoas que viveram universidade comigo em 1989, quando eu fazia o curso de engenharia mecânica. Hoje, muitos deles vivem no Canadá, trabalhando como engenheiros de alimentos. Mas uma coisa é certa, quando eu converso com todos eles, no coração deles existe a possibilidade, a esperança e o amor de um dia voltarem para o Brasil para terminarem aqui os seus dias. Muitos. Tem um amigo meu que terminou o curso na Escola Técnica aqui de Mecânica, viajou para os Estados Unidos, muito empreendedor. Nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, próximo ao Canadá, ele conseguiu montar 11 empresas. Uma pessoa de sucesso naquele lugar. Está juntando dinheiro, está juntando recursos, vai vender uma a uma das empresas que ele construiu. E o objetivo dele é terminar os seus dias aonde? No Brasil, irmãos, olha só. É possível que você olhe assim com certa esforço, mas não é não, irmãos. Por incrível que pareça, nós temos no nosso coração esse sentimento em relação à terra de onde viemos. Tem gente aqui da igreja que é do sertão, é do interior, é de Patos, é de Sousa, é de Pombal, Cajazeiras. Eu acho que a única exceção nesse princípio que eu estou falando para vocês, talvez seja o meu, que eu não tenho saudade nenhuma lá de Santa Rita. Isso eu garanto a você, eu sou a exceção dessa regra aqui. Nenhuma. Se eu for, de fato eu vou morto. Porque aí não tem mais como eu espernear ou fugir. E o túmulo da família está lá posto. Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço, que são do interior, de vez em quando eu vejo viajando. Enfrenta aí, vai lá para o interior. Irmã Vilma, Chico, vocês são de Patos, né? Ó, vai lá para Patos. Para onde? Chico é daqui, você é de Patos. Pronto, aí, tá vendo? Tem gente aqui que é de outra cidade do interior. Levanta a mão assim. Ó, tá vendo? Essa igreja é uma igreja cosmopolita. Tem gente de todos os estados, de todas as nações. Tu é de onde? Juco do Soridó. Olha. Perto do Equador. Aí é longe mesmo. Eu pensava que era a linha do Equador, já para o lado do meridiano de Greenwich. Mas é assim, irmãos. Olhe, e nós? A nossa verdadeira nacionalidade não é aqui, não.
O nosso lar é o céu. E a gente não deve nutrir amor por isso aqui, não. Não esse amor de se apegar aos seus valores. Nós devemos ser parceiros de Deus na mordomia daquilo que Ele nos deu, isso é um fato. Mas a nossa vida, ela precisa refletir esses valores do céu. Porque mais dia ou menos dia nós vamos estar face a face com esse Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Amém. Versículos 13 até 17. Submissão às autoridades. O texto diz o seguinte: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Olhe para mim um momento. Aqui fala em rei, irmãos, por uma questão muito simples. Século I, a perspectiva do texto bíblico não é uma perspectiva de você encontrar nenhuma nuance de sistemas democráticos de governo. Entenda isso. O que ele tinha como autoridade civil era o rei. Agora, irmãos, eu gostaria de salientar que existe uma hierarquia nesse texto. Nós devemos honrar o rei, inclusive na carta a Timóteo, Paulo nos ordena a que oremos pelas autoridades instituídas, mas existe uma autoridade que é maior do que eles. E essa autoridade é o Senhor. Convém a nós, como crentes em Cristo Jesus, respondermos à autoridade de Deus mais do que a dos homens, quando a dos homens ferem de forma clara e direta a autoridade do Senhor aos seus princípios e às suas ordenanças. Entenda isso. Entenda isso. E se porventura estruturas disso se modificarem, entenda. Aqueles que têm o Senhor Jesus em seu coração haverão de atender às demandas do Senhor. As demandas do Senhor. A Bíblia é um livro muito simétrico. Tem 1189 capítulos. No meio da Bíblia, Salmo 118. Antes tem um Salmo 117, que é bem pequenininho. Tem um Salmo 119, que é bem grandão. Tecnicamente falando, o Salmo 118 é o salmo que está no meio da Bíblia, em termos de capítulos. Salmo 118. No meio do Salmo 118 tem uma prerrogativa que é interessante, é que saibamos. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então, existe uma hierarquia. As autoridades civis, elas devem ser honradas, respeitadas. Nós devemos a ela submissão, mas precisamos entender que maior do que elas, há uma autoridade superior. Essa autoridade é o Senhor. Por mais carnal, pecaminoso, demoníaco que seja, qualquer governo mundano, humano, que venha tentar impor os seus valores goela adentro, entenda, você tem um Deus, aonde você deve prestar contas a Ele. Isso não é de hoje não, viu, irmãos? Agora, no mês de agosto, os jovens e adolescentes vão estar falando sobre o livro de Esther e fazendo uma contextualização desse livro às nossas realidades atuais. Mas deixe-me lembrar que no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 17, lá diz o que é fé de verdade.
Sadraque, Mesaque e Abedênego, eles foram instruídos a adorarem a grandiosíssima estátua de ouro de Nabucodonosor. E a resposta que que os amigos de Daniel deram ao rei, reflete as convicções que nós precisamos ter no nosso coração. Eles chegaram para o rei e disseram: ó rei, é o seguinte, o Deus que nós cremos tem condições de nos livrar. Mas se não livrar, se preocupe não, nós não vamos adorá-lo. Nós estamos com o Senhor e não abrimos, ponto final. Entenda, meu irmão, isso aí, ele está respeitando e atendendo às demandas de uma autoridade que é muito maior do que Nabucodonosor e que os livrou da morte. Se porventura situações como essa se configurarem, peça a Deus forças para não negar o nome do Senhor. Peça a Deus forças para não negar o nome do Senhor. Amém? Vamos para frente. Versículo 18 até 25, aspectos dessa submissão. O texto diz: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Olhe para mim um momento. Ele fala de escravos. A pergunta que todo mundo faz quando olha para um texto bíblico com o olhar contemporâneo: a Bíblia apoia a escravidão? Não, irmãos, a Bíblia não apoia a escravidão. Mas eu quero lembrar a vocês que esse texto, ele é um texto do século I, e a escravidão era uma realidade daquele momento. A escravidão é uma realidade daquele momento. Em determinados momentos, o texto bíblico, ele vai mostrar a sociedade e a realidade como ela é. E no século I havia escravidão. E entre os escravos, haviam escravos que haviam sido alcançados pelo Evangelho. Esse Evangelho que liberta. Esse Evangelho que é combatido, por exemplo, em lugares onde existem sistemas de castas. Como, por exemplo, na Índia. Ainda o Evangelho deve ser muito combatido pelos guias espirituais da Índia. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas a sociedade na Índia, pelo que me parece, ela é construída em sistemas de castas. Então, tem algumas castas, algumas famílias, que nascem num modelo e nascem num padrão, e eles não podem sair daquilo ali. Se nasce pobre, morre pobre, não tem como mudar essa situação. E não tem como casar com outro de outra casta superior. É um sistema que existe e que vigora até hoje. Casamentos na Índia são casamentos que são organizados.
para que essas castas se permaneçam como castas no sistema como estão. Quando o evangelho entra num negócio como esse e diz, esse negócio de casta não existe, pois todos somos um em Cristo Jesus, não há distinção de cor, não há distinção de raça, nem de dinheiro, nem de... Aí, meu irmão, esse sistema religioso, ele sofre os seus abalos, porque para muitos é conveniente, se nasceu numa casta rica, permanecer rico, não é não, João? Está estratificado, o cara nasceu numa posição que não vai mudar nunca. E a pessoa que nasce numa casta inferior... Irmãos, existem castas que elas nem sequer falam com outras, de tão inferiores que são. Quando o evangelho chega num lugar como esse, chega numa situação como essa, ele muda. E essa é a perspectiva. O evangelho ele não traz apoio à escravidão. Agora, no século I, era essa a realidade que se tinha. Amém? Então, os crentes precisam, aqueles que viviam sob escravidão, ser submissos aos seus senhores. É um dever. Mesmo que o caráter desses senhores fosse um caráter duvidoso, como você mesmo viu aí. Mas ele deveria manter a sua postura, submissão confiante em Deus, debaixo de um sofrimento injusto, entendendo que a justiça dele é o Senhor Jesus, um Salvador e pastor misericordioso, que olha aquele que sofre nos momentos mais difíceis da sua vida. Aí tem um capítulo 3. Você chegou no capítulo 3? Pronto. Capítulo 3, ele vai dando exemplos dessa submissão. Dos versículos 1 a 6, a questão da esposa, como é que ela deve se portar. Mas eu gostaria, irmãos, de, no capítulo 3, ler só o versículo 7. Muito embora existam aí 6 versículos que falam aí sobre a questão da esposa, nesse capítulo 3 tem um versículo que é dirigido ao homem. Mas eu gostaria que os homens vissem o que está escrito aqui. O texto diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Foi isso aí que você leu mesmo. Presta atenção. Presta atenção. Foi isso aí que vocês leram. Os maridos crentes demonstram submissão a Deus quando são sensíveis às suas esposas, entendendo que a ausência dessa sensibilidade importa em orações não ouvidas. Marcou aí? Eu entendo, irmãos. Isso não é texto para glória a Deus e aleluia. Por isso que você está bem quietinho aí. Mas é um alerta que nós precisamos ter. Às vezes, nós vemos alguns detalhes na palavra que, por uma razão ou outra, passam despercebidos. Mas esse detalhe não podia passar despercebido. Irmãos, eu gostaria que você desse um pulinho, porque aí é o seguinte. Dos versículos 8 a 12, vai falar sobre a expressão dessa submissão. Obrigado, João. Nos relacionamentos comunitários. Aí, mais para frente, do versículo 13 até o versículo 19... é o núcleo que fala sobre a questão do sofrimento de uma forma bem específica. Diante do sofrimento, o crente precisa reagir positivamente. Então, aí no capítulo 3, no versículo 13, até o capítulo 4, essa questão do sofrimento vai ter uma ênfase maior. E eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Vamos lá. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer
porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Esteja preparado para responder. Aquele que chegar para você perguntando qual é a razão dessa esperança que está no seu coração. Versículo 16. Veja como é que você deve fazer isso. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvos por meio da água. E isso é representada pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que subiu ao céu, está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Capítulo 4, versículo 1, seguindo direto. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso o insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Amém? Irmãos, é um texto forte, um texto sério, fala de encorajamento, para termos uma atitude positiva, mesmo diante do sofrimento injusto. O sofrimento injusto, no versículo 18, nos diz que foi o contexto pelo qual Cristo realizou a obra da salvação na sua carne. E no capítulo 4, esse texto que nós lemos, dos versículos 1 até 11 pelo menos, nos mostra que essa atitude positiva por nossa parte precisa permanecer, mesmo diante de um sofrimento injusto. Nós não podemos nos amoldar a esse mundo e precisamos demonstrar um compromisso para com Cristo, ter uma atitude positiva. A partir do versículo 7, no capítulo 4.
alerta. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nos versículos 1 e 2, a gente vê a adoção de Cristo em nossas vidas, um modelo sofredor justo que nos capacita a termos uma atitude diferente diante do pecado. Nos versículos 3 e 4, renúncia. Precisamos renunciar a condutas pecaminosas. Os versículos 5 e 6, haverá uma prestação de contas. Dos versículos 7 a 11, nós precisamos ter uma atitude positiva diante do sofrimento. Existe a iminência do fim, e diante dessa iminência, nós precisamos mostrar um compromisso pleno com o Senhor, por meio da oração, por meio do amor, por meio da hospitalidade e por meio dos dons espirituais, ministrando uns aos outros na comunidade de fé. Esse é o núcleo, é o ponto principal dessa carta, quando ela fala sobre a questão do sofrimento. Aí entra, irmãos, o final do capítulo 4. Temos aí o capítulo 5, que é o último capítulo. No capítulo 5, ele vai falar a liderança da igreja, dos versículos 1 ao 4. Vai falar aos membros mais jovens da igreja, dos versículos 5 a 7. Vai falar aos pastores, dos versículos 8 a 11. E é esse texto que eu vou encerrar. O texto diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando alguém a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Eu li esse texto, irmãos, inclusive, porque esse texto, ele tem para mim uma menção muito especial. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, foi o texto que meu pai queria que eu pregasse no dia do sepultamento dele. Infelizmente, não tive como fazê-lo, porque naquela época, em função da questão da Covid, saía do hospital diretamente para ser enterrado. Eu falei muito rapidamente sobre ele para ouvintes que davam na quantidade de uma mão, que era justamente 6 pessoas, 3 pessoas do cemitério de Santa Rita, 2 que eram da funerária, e minha cunhada que gravou esse arquivo enquanto eu falava sobre esse texto e pregava para essas 6 pessoas no sepultamento do meu pai. Versículo 10. É com esse versículo que de coração e com o coração pastoral desejo a todos os irmãos, sobretudo aqueles que talvez estejam passando por algum momento
de dificuldade, entendendo que o sofrimento, irmãos, faz parte da vida. E nós precisamos fortalezas no Senhor para que nós possamos vencer quando os tempos difíceis chegarem na nossa porta. Versículo 10, eu ministro ao seu coração. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. E é com esse texto que eu gostaria de interceder juntamente com os irmãos. Essa carta, se você puder passar aí, meu irmão, para o slide onde tem a oração. Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar orando. Essa carta que fala fortemente sobre... Pode passar. Vá para o último. Isso. Essa carta que fala fortemente sobre a questão do sofrimento, ela fala sobre salvação. A nossa segurança e confiança estão em Deus. Se já experimentamos a alegria no relacionamento com Cristo agora, imagine quando esse Jesus voltar. Quando a gente vê Ele face a face. Essa esperança deve ser a base em nossos corações, para que nós possamos servir a Jesus com as motivações corretas. Perseguição, irmãos, perseguição. Hoje foi falado um relatório da missão Portas Abertas, de crentes que foram mortos, perseguidos pelo fato de defenderem sua fé. Os cristãos ainda sofrem pelo que creem. Devemos esperar perseguição. Mas em nome de Jesus, não se apavorem. Nós estamos em Cristo e nele devemos depositar a nossa confiança. Precisamos ter paciência, esperarmos no Senhor, permanecer firmes. E tem uma coisa, quando as pessoas chegarem para você perguntando qual é a razão da esperança que está no seu coração, o Espírito Santo vai te encher, vai te capacitar, vai dar a palavra e você vai poder dar as respostas que esse mundo aí fora precisa. Amém? Salvação, maturidade, perseguição, sofrimento são verdades fundamentais da carta de 1 Pedro. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos a nossa vida. Quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, nesse clima mundial de perseguição contra o cristianismo, clamamos pela tua proteção, entendendo que o Senhor nos protege. E a ti, e em ti, Senhor, depositamos a nossa confiança e não baixamos a cabeça, mas sim levantamos em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida cristã, a santificação, que é algo muito complexo, difícil. Pai, nós clamamos pela ajuda do Teu Santo Espírito para nos motivar a fazer o certo, do jeito certo, com as motivações certas. Pai, eu quero clamar, meu Deus, pela igreja que é perseguida no mundo e cuja perseguição começa a estreitar de forma específica as suas garras aqui no nosso país. Clamo, meu Deus, também por aqueles que estão sofrendo. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, que o Senhor seja a base, no sentido de trazer a paz que excede todo entendimento à alma, mas que abram-se portas para que esse sofrimento seja debelado, e só o Senhor é quem tem poder para fazer isso. Pai, nós oramos no nome de Jesus e confiamos em nosso coração. Caia por terra do nosso coração toda sorte de ansiedade. Nós cremos no Senhor, que é a nossa rocha, a nossa base, que é o nosso fundamento.
Pai eterno, oramos no nome de Jesus, a igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém.